Com a chegada da série A Casa do Dragão, a gente vai ficar conhecendo um pouco mais sobre a Casa Targaryen. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar as 10 decisões mais idiotas tomadas por eles, só que nos livros. Galera, eu vi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Frederico. Então, a Casa do Dragão aí é um sucesso absoluto, não só nos números, mas também entre os fãs, entre a crítica, né? E já trazendo aí uma informação quentinha, hoje foi confirmada aí a segunda temporada da série, o que já era esperado, mas nem assim deixa de ser aí uma ótima notícia para os fãs dessa série maravilhosa. E antes dela estrear, né, a gente já sabia que ia ser focada ali na família Targaryen, né? Uma família de muita influência, muito poder e que tinha muito destaque por conta de seus dragões. Mas nem isso tudo foi suficiente aí para que algumas vezes eles tomassem ali umas decisões bastante questionáveis. Então é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, sem mais demoras, bora lá! Em 10º lugar, como uma decisão estúpida por parte dos Targaryen, foi a questão do casamento fechado, né? Isso era uma característica da família, casamento entre eles, filho entre eles, né? Ou seja, eles queriam ali sangue puro. E aí, com o passar do tempo, isso se mostrou totalmente equivocado, porque a cada descendente eles eram mais instáveis, mais desequilibrados, né? Ou seja, não estava funcionando. E bastava aí uma pessoa, né, da família, da linhagem, para ter feito aí essa observação, nem que fosse ali procurar na genealogia da família e a ver que essa questão aí não estava funcionando. Em 9º lugar, como outra decisão bastante estúpida por parte dos Targaryen, foi com relação à Guerra de Dragões, porque lá em A Dança dos Dragões a gente viu aí a família Targaryen com muito poder, mas extremamente tola, porque aí criou uma guerra justamente dos dragões. Isso ajudou a enfraquecer a dinastia e também aí quase dizimou os dragões, né? Ou seja, uma decisão bastante equivocada. Inclusive, né, os dragões ajudavam os Targaryen a manter esse poder e essa guerra aí de dragões quase custou o trono à dinastia. Em 8º lugar na lista, né, nós temos a questão do Rhaegar Targaryen, né, que era muito amado e querido por todos. Ele que foi morto na rebelião de Robert Baratheon, né, que a gente ouviu a história lá em Game of Thrones, aquela coisa do sequestro da Lyanna Stark, né? Ele foi um dos melhores Targaryens que já existiu em todos os tempos, né? Só que ele era extremamente leal ao seu pai, né? Então ele em nenhum momento quis tirar o rei, que era o Aerys Targaryen, o segundo do trono, e isso aí foi sua ruína. E só para lembrar, né, como curiosidade, né, ele foi oferecido, né, no caso, à mão da Cersei Lannister, só que Aerys o segundo acabou recusando, e na época do reinado de seu pai, né, quem era a mão do rei era o Tywin Lannister, só que aí ele abandona o reino, e aí o rei, né, que não batia muito bem, o Aerys, ele acabou aí desconfiando de seu filho Rhaegar e também de seu neto. Em 7º lugar, né, como uma decisão totalmente estúpida por parte dos Targaryens, é que ele só dava importância à linhagem masculina, né, aos homens nascidos. Aí com isso as mulheres ficavam ali de lado, totalmente jogadas, ainda que elas fossem mais velhas, e elas ainda tinham que mostrar ali firmeza, elas tinham que se mostrar para serem aceitas dentro da família. Com isso, né, muitas mulheres talentosas Targaryen foram excluídas. Uma delas que teve muito destaque foi a Rhaenys Targaryen, que a gente está vendo agora em A Casa do Dragão, né? A rainha que nunca foi, mas ela foi extremamente importante na conquista dos 7 reinos, e essa decisão de privilegiar, né, preferir os homens, também aí ajudou a semear terríveis conflitos dentro dos 7 reinos. Em 6º lugar na lista, nós temos aí Aegon IV, conhecido como o Indigno. E qual foi a decisão estúpida dele?
simplesmente ele legitimou todos os bastardos que ele tinha. Isso mesmo, ele foi um dos piores reis dos 7 reinos, ele tinha somente interesse próprio, né? Então ali quando ele estava no seu leito de morte, ele simplesmente decidiu tomar essa decisão. Vou legitimar aí todos os bastardos. Inclusive ele teve a capacidade aí de fazer algumas coisas bastante estúpidas, como por exemplo, ele pegou sua espada Blackfyre, muito conhecida, e passou para um bastardo, ao invés de alguém da sua linhagem. Ele chegou a presentear um lorde com o ovo de dragão. Ele matou aí cavaleiros da guarda real que tiveram a ousadia de dormir com sua amante. Ou seja, um cara aí bastante controverso. E qual foi a consequência de tudo isso? Com essa decisão, né, de legitimar os bastardos, ele criou aí uma absurda batalha pela linha de sucessão ao trono. Os descendentes, né, diretos, e agora os pretendentes chamados de Blackfyre, né, que eram ali os que tinham direito ao trono. E isso gerou bastante dor de cabeça para os Targaryen e por muito tempo. Em quinto lugar, né, como decisão estúpida por parte dos Targaryen, foi querer aí trazer de volta os dragões. Isso mesmo, a gente sabia que a família Targaryen era muito temida, muito em conta por causa dos dragões. Mas aí Aegon V, que vem logo após os eventos da Dança dos Dragões, da Guerra de Dragões, né, ele tomou aí uma das decisões mais estúpidas que alguém na linhagem poderia tomar, que era o quê? Justamente tentar trazer os dragões de volta. Mas isso de uma forma extremamente perigosa, que prejudicou sua família e matou membros de sua família. Por quê? Ele teve a estapafúrdia ideia de querer aí chocar ovos de dragão. Lógico que isso não deu muito certo, gerou um incêndio absurdo. Ele morreu, seu filho morreu, outras pessoas morreram e ficou conhecido aí como a tragédia de Summerhall. Em quarto lugar, né, nós temos justamente essa tragédia de Summerhall, criada por Aegon V, né? Porque ele ali matou seu filho, ele morreu, matou um amigo importante dele também, né? Foi extremamente perigoso essa experiência dele, né? Mas ele tornou ali um evento de grandes proporções e poderia ter sido muito pior, porque muito mais gente poderia ter morrido. Ao invés de tomar essa decisão totalmente estúpida, ele poderia ali ter feito uma coisa muito mais controlada, mais fechada, de repente para 3, 4 pessoas no máximo. Não, ele tornou um evento e aí mais uma decisão totalmente equivocada por parte dos Targaryen, criando a tragédia de Summerhall. Em terceiro lugar na lista, com uma decisão estúpida por parte dos Targaryen, foi não preservarem os dragões, isso mesmo. A gente viu lá em A Casa dos Dragões que eles eram muito importantes, muito impressionantes, mas essa guerra custou muito caro aos Targaryens, né? Eles estavam ali com desejo de poder e nenhum deles parou para pensar em preservar os dragões e se esforçar para que isso não acontecesse. Uma pena, mais uma decisão totalmente idiota aí por parte dos Targaryen, que foi a dizimação dos dragões. Em segundo lugar na lista, né, outra falha absurda por parte dos Targaryen. Vamos relembrar, né, que Aegon IV, ele legitimou todos os bastardos, chegou a passar a espada Blackfyre para um deles. Isso gerou um conflito absurdo entre os descendentes e os pretendentes ao trono, que eram esses bastardos, que levaram aí o nome de pretendentes Blackfyre. E aí acontece, né, que após a passagem de Aegon IV, nenhum Targaryen se preocupou aí em acabar com essa rebelião, em dissipar essa rebelião, né? Isso custou extremamente caro, foi uma decisão tola, porque eles foram uma ameaça contínua ao reinado dos Targaryen, ajudou a enfraquecer eles, né? E ainda mais tarde levou aí à queda da família Targaryen. Ou seja, se alguém tivesse se preocupado com os Blackfyre, talvez isso não tivesse acontecido. E em primeiro lugar na lista, né, um problema aí sério dos Targaryen, extremamente tolos, né, é que eles normalmente delegavam poderes ali. Ou seja, na verdade, a autoridade
e isso a casas extremamente poderosas, né? Eles não faziam tudo, né? Então delegava ali poder, como por exemplo a mão do rei. A gente está vendo, né? Agora em A Casa do Dragão, que a família Hightower é que detém aí o poder de mão do rei. E lógico, né? Isso gerou consequências fatais, né? E aquela coisa, né? Quem tem poder sempre quer mais poder. Isso custou extremamente caro aos Targaryen, né? Já que poderosos senhores de Westeros ajudaram aí a acabar com a dinastia da família. E é curioso, né? Depois de tudo isso que eu falei, a gente vê aí que a família Targaryen, muito poderosa, muitos dragões, muita autoridade, acabou se perdendo por culpa dela mesma, por tomar ali decisões tolas, estúpidas, idiotas, equivocadas, como você queira chamar. Não é verdade, galera? Deixa aí embaixo no comentário o que você achou aí das decisões que os Targaryens tomaram. E também aproveita, deixa o seu like é muito importante, ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, ajuda o canal a crescer. E aproveita, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.